Boa tarde aos nossos e nossas queridos e queridas telespectadores do canal TV Expresso 61, que hoje está realizando mais um programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. É um prazer enorme estar com vocês e hoje vamos conversar com o nosso colega Roberto Monte, que foi meu colega por 10 anos do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos e tem uma longa trajetória nessa experiência de vídeos que tem produzido e um conjunto de outras atividades na área de direitos humanos e educação e direitos humanos, na famosa DHNet, que nós, durante essas décadas, temos pesquisado para levantar informações de direitos humanos e educação em direitos humanos, né? E o meu querido colega e amigo Roberto Monte, ele é economista, não é? Mas ele tem uma longa trajetória de participação política, e começa em 80 na Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal, ele foi membro, depois ele foi presidente. Em 82, ele fundou o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Em 86, ele também foi fundador e coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, no Rio Grande do Norte. Em 95, ele funda a DHNet, que é esta famosa rede Direitos Humanos e Cultura, não é? Que no dia que o Brasil inaugurou a entrada na internet, a DHNet foi fundada, não é? A entrada oficial do Brasil na internet, então o Brasil entrou também com a temática dos direitos humanos. Em 98, Roberto coordena a implantação do Programa Estadual de Direitos Humanos no Rio Grande do Norte. E, em 2002, ele se torna presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte e foi presidente por 2 mandatos. Em 2003, ele integra o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Naquele momento, o secretário era Nilmário Miranda. Em 2005, o Roberto se torna presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. E, em 2006, ele vai, através de parceria com o Ministério da Justiça, a Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele inaugura o Portal Nacional de Segurança Humana. Em 2010, o nosso colega coordena um grupo de trabalho para levantar a memória das lutas populares do Rio Grande do Norte, e ele tem um enorme acervo de vídeos, num total aproximado de 1.500 horas. Material em 2016, bruto. Material bruto. Material bruto, isso, material bruto. Em 2016, ele integrou a coordenação dos comitês e comissões de memória, verdade e justiça da região Norte e Nordeste. E em 2020, ele foi presidente do Conselho da ONG Centro de Justiça Global do Rio de Janeiro. E, neste ano, ele entra na Comissão Nacional, onde eu também faço parte, de refundação da Rede Brasileira de Direitos Humanos, de Educação em Direitos Humanos. Não é? Então, agora, em 2021, ele é o coordenador da chamada Pós-TV DHNet Direitos Humanos, que ele vai nos contar aqui sobre as suas atividades que ele tem desenvolvido junto à Pós-TV, DHNet e Direitos Humanos. Então, querido Roberto, muito bem-vindo, não é?
Você pode se apresentar aí aos colegas, dar suas boas-vindas, né? Aos telespectadores aqui presentes. Bem, Naí, antes de mais nada, né, muito feliz de estar com você, porque você é uma pessoa que eu gosto. E, além disso, a gente faz muita coisa parecida, e você tem como companheiro uma pessoa também aqui do Estado. Então, a gente sempre fala de muitos assuntos, né? Então, na verdade, Naí, eu me considero um humanista, né? Quer dizer, amanhã estarei fazendo 66 anos. Que lindo, 66 anos, né? parabéns. Então, quer dizer, em 1968, eu era um menino de 13 anos de idade com minha mãe no centro da cidade e não entendia o que era aquilo tudo. Porque você sabe que, às vezes, 5 ou 6 anos, há uma mudança muito grande. Quer dizer, naquela época, depois que a gente começa a circular muito, a gente vê que, nos anos 60, muitos amigos entravam na política com 13, 14, 15 anos de idade. Então, eu sou uma pessoa que vou entrar no esquema de politização quando entro na universidade. Quer dizer, o que faz a minha cabeça é todo aquele ciclo de jornal, movimento, opinião. Mas, na verdade, é o seguinte, eu faço parte também de uma família que tem muito esse cunho humanista. Né? Quer dizer, apesar de ter custado para entrar nesse processo de politização, que começa a partir de 76, dos 17 anos de idade, eu era um cara que lia tudo. Sabe? Quer dizer, eu com 8 anos de idade, eu já era filatelista. Quer dizer, 8 anos de idade eu ganhava... Quer dizer, lá em casa era um lugar que tinha muito livro. Papai era dentista e era coronel do Exército. Foi. Quer dizer, a gente rodou muito o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, se papai era o coronel, eu tenho 3 tios padres, inclusive um em processo de beatificação. Eu tenho um outro tio, que era o irmão mais novo de papai, que foi o arcebispo daqui de Natal, e criou o chamado Movimento de Natal. Então, quer dizer, apesar de ser filho de milico e ter nascido num hospital militar, eu nasci no hospital militar de Aldeota. Tempos atrás, eu fui em curso na Lei de Segurança Nacional, e esses caras ficaram muito pé da vida, porque eu dizia, sou neto de... Meu avô era milico, sou filho de militar, etc. Quando eu dizia isso, é que eles tinham ódio. Né? Então, quer dizer, na verdade, eu diferentemente da minha geração, Naí, eu fiz a opção de não participar de partido político. Quer dizer, muita gente fica surpreso que eu, na verdade, nunca me filiei, porque, na verdade, quando terminei a universidade, aí eu já estava até a boca nesse negócio de política estudantil, esses negócios. Para você ter ideia, eu fazia parte do CCSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que entra direito, administração. A turma de economia passou 3 anos no meio disso tudo. Então, quando terminou, qual era o meu projeto? A vida inteira eu pensei que seria professor universitário. Aí, o meu plano era terminar, fazer economia, e depois fazer sociologia do desenvolvimento na Flaxo, no México. Né? Porque, na época, eu imaginei... Também eu sempre fui muito pragmático. Uhum. Talvez, se os tempos não fossem tão bicudos, eu estou falando de 76, talvez eu tivesse feito história ou filosofia. Mas ele sabe de uma coisa, eu vou fazer economia porque eu escapo. E eu tinha 3 alternativas. Ganhar dinheiro, fazer política ou mexer com o movimento. E eu estou dizendo coisa bem concreta, porque esses 3 aí eu poderia, porque minha mãe tinha um negócio de umas heranças. Se eu tivesse feito essa opção, eu tinha que meter o cacete. Né? Quer dizer, retomar. Mas, na verdade, é o seguinte: a minha opção foi trabalhar com movimentos. E fui convidado por um querido amigo chamado Horácio Paiva, que era o presidente da Comissão de Justiça e Paz, e de lá para cá, Naí, eu nunca mais tive saúde na minha vida, porque todas as minhas prioridades foram em cima dessa questão de direitos humanos. Então, eu diria o seguinte: o início do ano, de 1980 para cá, eu fui um militante em tempo integral. Então, são quase
é muito tempo, né? De 80 para cá, a gente já tem um bocado de tempo. Então, nisso tudo, eu sempre fui o cabra que gostava de ler, quer dizer, eu era o devorador de livros, né? Mas depois eu senti que tinha que entrar na questão de militância. Então, entrei na militância e fiquei aí durante muitos anos, o que você imaginar. Fui amigo de muita gente, fiz muito movimento, sempre ligado ao movimento de igreja. Né? Tá certo. Aí isso que eu ia perguntar a você, essa relação com a Igreja Católica, a Igreja Popular e a teologia da libertação. Como é que é esse conjunto, né, de igrejas e propostas, né, que vieram dessas três fontes da Igreja Católica, né, que você foi descobrindo uma certa vocação para os movimentos sociais? Pronto, então, quer dizer, o meu povo é tudo de Santa Amaro. Em 80, eu entro no movimento de direitos humanos e teve um elo muito importante nisso, Naí, porque chama-se o jornalista Dermi Azevedo. Dermi foi um dos fundadores do MNDH. Até 79, início de 80, Dermi morava em Natal e daí ele foi morar em Petrópolis. Foi trabalhar com Leonardo Boff. E a ideia de se criar o Movimento Nacional de Direitos Humanos foi de Dermi. Quer dizer, a ideia. Como. É engraçado, o Rio Grande do Norte é um estado muito atrevido, né? Quando você fala do direito achado na rua, a ideia, a provocação inicial acaba sendo de alguém daqui. Como a mesma coisa foi o Movimento Nacional de Direitos Humanos, na verdade, foi o encontro de Dermi Azevedo na editora Vozes com Leonardo Boff. E, a partir daí, Dermi acabou sendo um pouco esse elo, né? A nossa comissão era uma comissão pontifícia, né? Comissão Pontifícia, Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal, em cima de moto própria, aquele negócio todo. E, a partir daí, a gente tirou um pouco essa questão da chapa branca, que, através desse contato com o Dermi Azevedo, nós fomos, e isso está no livro do relatório do primeiro Encontro Nacional de Direitos Humanos, que é de 82, o primeiro grupo fora do eixo Rio-São Paulo a ser convidado foi exatamente nós, porque Dermi era o nosso ex-presidente. Então, para mim, minha cara Naí, eu adoro história, mas sabe, os anos 80, para mim, eu sempre pontuo em todos os encontros nacionais que eu participei, entendeu? Quando eu quero lembrar de coisas, eu sei que o primeiro encontro foi em 82, em Petrópolis. O segundo encontro foi em 83, em Taboão da Serra, e por aí vai. Então, até os anos 90, quando eu quero ter uma referência, eu tenho essa referência com os encontros nacionais. E, a partir daí, eu começo a ter muitos contatos. Você fala um pouco da DHNet, né, um pouco mais adiante, né? Quando eu entro no Movimento Nacional de Direitos Humanos, a gente sai um pouco da bolha, né, da questão da província, né? Então, quer dizer, a gente mora aqui numa periferia, né, por assim dizer, mas a gente começa a ter um contato com a turma de Leonardo Boff, como a gente começa também a ter contato com o Centro de Pastoral Vergueiro, né? Que era de frades dominicanos que criaram o vergueiro. Então, quando muita coisa que a gente faz, Naí, a gente, de alguma maneira, bebe um pouco na fonte do que foi o depositário, da acumulação, não só da ação católica, mas de todos esses movimentos ligados à área mais progressista da igreja. Né? Quer dizer, a gente estava lá bebendo na fonte de Leonardo Boff, mas a gente começa também a ter outras referências. Você que deve ter sido de ação católica, você já deve ter visto falar do Frei Romeu Daly. O Frei Romeu era um desses assessores da ação católica, né? Dominicano, né? Dominicano, quem conhece as histórias sabe que era o pessoal barra pesada, né? Então, com isso,
eu acabo... O Movimento Nacional de Direitos Humanos, eu acho que é um pouco a entrada dessa nossa visão. Porque, veja só, Nassim, uma pessoa que mora em Natal, para ter um tipo de articulação, você tem que ser das Forças Armadas, você tem que ser da igreja ou da política, porque não tem saída. Né? Então, eu entrei de cabeça nessa questão de direitos humanos através da igreja, né? Muitos contatos com o Regional Nordeste 2, é o finalzinho de Dom Helder, né? Muito mais Dom Lamartine. Né? E, com isso, a gente começa a participar, a partir de 80, dos movimentos de resistência. Né? Muitos dos meus amigos que fizeram a opção de entrada na política, eu acompanhava muito. Porque, digamos, eu conheço assim, muito integralmente a história dos partidos, principalmente do PT aqui, porque o pessoal se reunia na casa de um padre holandês, o padre Pio Rengels, que ele era o cabra que abriu o espaço dele, que todas essas articulações de encontros que o PT tinha, etc. Eu lembro que no ano de 82, a gente já fazia debates em comunidades e com os próprios candidatos. Então, quer dizer, eu sempre... Todo milico é reaça, né? Papai dizia assim, você é linha auxiliar. Então, quer dizer, eu acho que eu sempre fui linha auxiliar. Né? A gente sempre... muito trabalho em comunidades, rádio, o que você imaginar, até como o senhor Expedito, o cabra, que inventou a comunidade de base. É só você ler Dom Luiz Fernandes e Frei Beto, que a ideia das comunidades eclesiais de base aparece aqui, no Rio Grande do Norte, através do movimento de Natal, exatamente a partir dos anos 50. Então, acho que foi esse arrumado, né? Cabra novo, animado, faz a opção de trabalhar com movimentos, vai mexer com igreja. E, engraçado, até a mosca azul eu segurei, viu, Naí? Porque o padre Pio era doido para me fazer candidato, se eu quero não. Eu já vim para cá porque eu não quero ser candidato, nada contra. Eu não gosto nem de falar muito, porque esse negócio de dizer que não quer entrar na política, às vezes pode parecer que você é antipolítica, mas, na verdade, eu sou daquela turma que ficou aprendendo política com P maiúsculo, a palavra bem comum. Quer dizer, eu sou daquela época que tinha aquelas cartilhas ligadas aos movimentos de igreja. É isso que eu bebi, e eu acho que isso que eu me tornei. Então, quer dizer, eu acredito que eu seja talvez um rebento ou um filhote não tão... um pouco que posterior, né? Quer dizer, quem entra em 1980 de movimentos que começam nos anos 50, ação católica, esse negócio todo. Então, isso aqui eu conheço muito profundamente, porque, além de estar no meio, o meu povo era todo ligado a esse tipo de coisa. Uhum. Então, e a área da educação em direitos humanos? Como é que você iniciou as suas atividades nesse campo da educação em direitos humanos? Naí, eu acho que, na verdade, é o seguinte: quem tem juízo sabe que um dia tudo acaba, tem que passar pela educação, nada contra. Então, de qualquer maneira, eu diria que os primeiros 10, 15 anos do MNDH, eu diria até que o encontro de Petrópolis, eu era um cara que participava de tudo ligado à questão de direitos humanos. Logo depois, onde tem confusão aí, eu caio fora, porque como eu não sou candidato a nada, entendeu? Por uma questão mesmo de visão, quando tem muita confusão, por isso que eu adorei trabalhar na comissão, no Comitê de Educação e Direitos Humanos, porque a gente se encontrava. Né? Eu não tolero hoje, eu sei que eu posso estar dizendo uma coisa meio utópica, sabe? Mas eu não tolero, digamos, gente, eu estou aqui com você, depois já começa a detonar alguém. Eu não estou mais nessa. Há muitos anos, entendeu? Então, quando eu fiz 50 anos,
Foi 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu disse assim, não falarei mais sobre metáforas. Isso quer dizer, foi há 26 anos. Então, eu senti que meu jeito era mais trabalhar com essas coisas, sabe? Então, eu acho que eu acabei entrando na parte de educação por uma questão quase que por gravidade. Eu te falei um dia desse por telefone que eu era muito ligado à turma da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Para você ter uma ideia, quando o Dom Paulo fez o Brasil Nunca Mais, você sabia que a única cidade que ele lançou o Brasil Nunca Mais foi Natal? E foi eu acho que foi momentos históricos, uma circunstância histórica que acabou acontecendo. Eu lembro que a Comissão de Justiça e Paz daquela época, se foi 85 o lançamento, 84 mais ou menos, eu sei que a gente estava assim meio achando as coisas um pouco devagar. Eu disse, eu ia muito para São Paulo. Vamos fazer a segunda noite da não violência. Porque nós tínhamos feito a noite da não violência, a primeira noite da não violência, que foi com Dom Helder. Mas, na verdade, não foi muito a comissão, foi muito o Padre Pio. Então, a gente entrou para dar o suporte. Né? E logo depois levou até um golpe, viu, Ney? Porque quando Dom Helder chegou, o Conselho Presbiteral tomou o cabo da gente, que a gente chegou nem perto. Mas quando... vamos fazer a segunda noite da não violência. Meu tio era o arcebispo, e eu cheguei lá e disse, nós vamos convidar... Eu conheço direitinho, viu? Esse negócio de circular em Santa Amada, eu conheço as manhas. Então, eu fui lá e disse para meu tio, vamos convidar Dom Paulo para fazer a segunda noite da não violência. Eu acho que ele olhou assim para mim e não acreditou muito, não. E era um dia de chuva, olha só que loucura, né? Era um dia de chuva. Eu cheguei lá na Avenida Higienópolis e convidei Dom Paulo, e o pior é que eu não tinha nem marcado. Agora deu sorte. Na entrada, quem estava era Dermi, que era jornalista do Globo, da Folha, um negócio desse, e eu tive uma conversa com o Dermi, e ele falou com o chanceler, e o chanceler disse assim, você tem 10 minutos. Eu fiquei na frente de Dom Paulo, ele aceito. Depois eu entendi por quê. Porque como meu tio era da turma daquele, não era nem dos progressistas, nem dos reaça, né? Então, eu acho que Dom Paulo ele pegou o espaço da Arquidiocese de Natal para fazer o lançamento. É isso que eu vejo hoje. E, naquela época, estava aparecendo o vídeo e nós mandamos filmar. Então, quando o povo vê, não acredita, porque realmente... Porque Dom Paulo ele não é de fazer lançamento de nada. Mas o Brasil Nunca Mais, nós lançamos aqui em Natal. E tem a filmagem para isso tudo. Então, mas falando de educação, nesses encontros, eu estou falando da Comissão de Justiça e Paz, porque eu conhecia Margarida de lá. Margarida, eu lembro, eu nunca esqueci, Naí, aquele livro de Pérez Aguirre. Uma vez eu entrei numa daquelas salas lá da comissão, tinha um quarto cheio de livro. E Margarida me deu uns 2 ou 3. E eu lembro que nesse momento, eu estive com Margarida e eu acho que também um pouco mais adiante. Quando Dom Paulo estava saindo, ela já estava preparando a questão da rede. Tanto que eu recebi um panfletinho. Se a rede é de 86, qual é o ano da rede? Que eu não estou lembrando direito. É 95. A rede brasileira foi fundada pela Margarida Genevois em 1995. Pronto. Pois antes ela já divulgava, quando já estava lá na Comissão de Justiça e Paz, eu lembro que ela me deu um panfletinho. Pronto. Logo depois, acontece um desses encontros nacionais de direitos humanos, que foi na Bahia, e que eu acho que foi a primeira capacitação que teve dentro desse movimento de direitos humanos, porque a secretária de formação do MNDH era a companheira Marisa Formola Dalla Vecchia. Marisa, que foi
deputado, etc., lá pelo Rio Grande do Sul. Eu lembro demais, o primeiro curso que nós fizemos foi num centro de treinamento lá para as bandas de Itapuã. E, por coincidência, eu tenho filmado. Porque a gente chegou a filmar 3 encontros na íntegra do movimento nacional. E, quer dizer, gravar um encontro desse é negócio de gravar de pelo menos 15 fitas, né? É ter pelo menos entre 20 e 30 horas. Então, eu diria que a primeira capacitação, o primeiro momento que eu acho que eu tive de a questão de educação discutida enquanto educação em direitos humanos foi nesse encontro lá na Bahia. E logo depois, eu acho que foi por uma questão, viu, Nair, por uma questão mesmo de visão de mundo, porque você fica o tempo todo, porque naquela época, ninguém ainda, isso daí, a Conferência de Viena ainda estava acontecendo, a questão das políticas públicas ainda estavam acontecendo, né? Que depois da Declaração de Viena, a vinda daquele marco que Nilmário negocia com isso aí tudinho, eu acho que nesse momento eu particularmente comecei a sentir que a questão da educação teria esse papel. E como já tinha as Margaridas da vida, as Marisa também, eu acho que eu entrei um pouco nisso tudo, né? E também a própria questão da DHNet. Eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo, sabe, Nair? Porque, além da questão da educação, eu sempre também trabalhei o lance da comunicação. Por quê? Porque a emissora de educação rural de Natal é do ano de 1958. Então, aqui, você trabalhar com rádio na arquidiocese não é uma coisa complicada. Por quê? A ideia o administrador apostólico aqui em Natal era Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio aqui ele teve uma participação interessante. Dom Eugênio era uma pessoa conservadora, né? Quer dizer, em um estado em que ocorreram experiências como de pé no chão também se aprende a ler. Aconteceu a questão de Paulo Freire com as 40 horas de Angicos, e ele foi inteligente. Ele trabalhou a questão da educação radiofônica. Porque já no ano de... Se a Rádio Rural é de 57, não foi aberta em 57 em função de uma grande seca que tinha. Mas desde o ano de 53, 54, já se discutia aqui essa possibilidade de se fazer uma rádio. Porque um padre de nome Padre Penha, em 53, junto com uns estudantes lá no interior, ouviram pelas ondas tropicais a Rádio Sutatenza da Colômbia, o chamado Monsenhor Salcedo. Então, foi entre 53 e 54, e em 1955 acontece o Congresso Eucarístico Nacional no Rio de Janeiro. E o pessoal daqui da Natal, tanto meu tio quanto o Padre Penha e Dom Eugênio, tem um encontro com o Padre Salcedo, né? Então, eu diria o seguinte, que ter morado em um estado que teve tantas experiências de educação, estar dentro de um movimento nacional de direitos humanos, naquele momento histórico, que a gente está saindo de direitos de primeira para a segunda geração. No meio disso tudo, você tem a segunda Conferência Internacional de Direitos Humanos, isso tudo remetia, Nair, para a questão das políticas públicas. Porque até então, o nosso papel era só ser guarda-chuva. Eu lembro que, anos 80, se matava alguém aqui em Natal, qualquer negócio, eu sabia que na segunda-feira, na sede da Comissão de Justiça e Paz, as pessoas estavam lá. Então, eu acho o seguinte, com a ascensão dos partidos, com a questão dos sindicatos, tudinho, eu acho que todo mundo começa a refazer o seu jogo, né? E eu imaginei que nisso tudo a questão da educação era algo interessante. Então, a gente não só priorizou a questão da educação, mas também a gente começou a pensar alguns meios de comunicação,
que a gente pudesse utilizar. Como naquela época existia a Rádio Rural, a Emissora de Educação Rural de Natal, que virou depois o MEB, quer dizer, o MEB surgiu aqui no Rio Grande do Norte. Então, quando nós fazíamos, na época da Constituinte, 87, quando a gente fazia um trabalho não só de ir para as cidades, a gente já fazia programas em rede. Entrava a rede rural, a Rádio Rural de Natal, a Rádio Rural de Mossoró, na região oeste, e a Rádio Rural de Caicó, no Siridó. Então, eu nunca fui muito impressionado com o negócio de rádio livre, porque tinha rádio. O vídeo, não. Eu diria que esse trabalho nosso foi em função do momento histórico e um pouco das experiências que a gente tinha e também do avanço, né? De a gente sair de só ficar resolvendo confusão, quando a partir dali você começa a trabalhar novas gerações de direitos. Uhum. Muito interessante, não é? E você criou, em 95, a DHNet, né? Direitos Humanos e Cultura. Né? O que foi o plano que você pensou quando criou a DHNet, Direitos Humanos e Cultura? Na verdade, a gente nunca teve assim muita, tipo assim, tem aquela ideia miraculosa para fazer. A gente tinha necessidades, tá entendendo? Você sabe como é que surgiu a DHNet? Eu diria que dentro de uma questão assim mais complexa, naquela época a gente brigava muito contra grupos de extermínio. Aqui a coisa era braba. A coisa era braba. Então, em algum momento, a gente teve que saber a hora de parar. Porque eu acho que a gente não ia parar, não. Imagina, morando em Natal, brigando contra a polícia, a gente ia até o último cartucho. Mas a gente tinha sempre contato com a SESI, né? A SESI, que é do Conselho Mundial de Igreja. E todos esses contatos que a gente tinha feito. Tipo assim, Dermi, Pedro Wilson, esse povo todo ligado à questão da igreja. Então, quando matam Gilson Nogueira, a gente está, logo depois, tem um processo que a gente tem que partir, tem que começar a ter um entendimento que a gente teria que sair daquilo. Então, o pessoal da SESI trouxe uma grande companheira nossa, chamada Tereza Vilaça, e Tereza veio aqui para fazer uma oficina com a gente, para trabalhar, para que a gente saísse daquele lance da briga intestina, porque era cacete. Eu passei 1 ano e 2 meses com proteção da Polícia Federal, como outras pessoas do grupo, e mataram 2 dos nossos. Mataram o Gilson Nogueira e mataram uma outra pessoa. Eu diria que, independente disso que eu estou dizendo, que você imagina que a questão de gerações de direitos, essa questão das políticas públicas e tal, mas eu lembro o seguinte, quando mataram o Gilson, já tinha um pouco disso. Mataram o Gilson, o que é que acontece? A gente divide. Eu vou para o necrotério, para tu ver como era o clima. Era a pessoa abrindo a cabeça do cara, a gente tá olhando assim, porque dizendo, não acredita que vocês vão fazer isso, não. Um outro ficou lá no local onde mataram o Gilson, tocaram fogo no carro, e um terceiro ficou lá na sede do Centro de Direitos Humanos, mandando e-mails. Isso num domingo. Na terça-feira, a Rede Globo estava aqui. Então, isso já era um pouco o produto desse planejamento estratégico que nós tínhamos feito, que a gente teria que fazer o seguinte, o resultado desse... Tereza Vilaça, para você ter uma noção, ela é da turma de Marighella, sacou? É da LM. E ela, quando o MST precisava fazer um relatório sem nada escrito, ela que fazia. Então, Tereza veio aqui, e eu vou sintetizar os pontos que a gente fez. A gente teria que trabalhar o quê? Sair do lugar de ficar na briga intestina do 8, que a gente não ia sair mais daquilo, e começar a trabalhar a questão das políticas públicas.
Aí que entra a questão da criação do Programa Estadual de Direitos Humanos. Por quê? A gente já tinha contato com o Neve, o USP, contato com o Paulo Sérgio. Tanto para você ter uma ideia, que o nosso Programa Estadual de Direitos Humanos foi o segundo do país. Eu lembro que Gessé de Souza, ele passou aqui por Natal, ninguém sabia que era Gessé. Não sei se vocês sabem, Gessé nasceu aqui no Rio Grande do Norte, é filho do senador Gessé Pinto Freire. Ele tinha acabado de chegar da Alemanha e ele estava trabalhando com o Paulo Sérgio. Eu lembro que ele conheceu o Gessé lá. Então, criar o Programa Estadual de Direitos Humanos foi toda uma articulação que a gente mandou um grupo nosso para São Paulo para entender o que foi o Programa Estadual de Direitos Humanos em São Paulo. Logo depois, o que é que a gente fez? Paulo Sérgio fez pelo Neve USP, ele fez aqui em Natal uma conferência de preparação para fazer-se o Programa Estadual de Direitos Humanos. Eu diria o seguinte, o nosso Programa Estadual de Direitos Humanos é o segundo país, depois do Neve USP, porque era parte específica daquele planejamento que o pessoal da SESI fez. A segunda coisa, eu teria que me tornar mais conhecido. E como? Eu sairia candidato pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, a gente pensava em fazer o programa e ganhar o Conselho Estadual. Eu fui presidente, mas a nossa análise naquele momento foi certa, porque eu chamava, Naí, a polícia toda de canalha. Imagina como era a minha fama. Aqui em Natal, a minha fama era daquele cara que tinha ódio de polícia, que não é verdade. Mas a gente brigava com esse tipo de gente. E eu sempre dizia o seguinte, que eu utilizava, só para provocar, né? Eu dizia assim, eu trabalhava a psicologia canina. Você sabe que você chega perto de um cachorro, de um cão, se você denotar medo, ele te morde. Então, só para você ter uma noção de como era a briga. E a terceira coisa, a gente tinha que ter uma inserção nacional. Então, eu diria que a DHNet foi um pouco isso. Então, a entrada na questão do conselho, e a gente fez uma articulação legal, porque naquele momento nós não ganharíamos o conselho. Então, secretário de Justiça, Carlos Eduardo Alves, era o secretário de Justiça, tinha saído, estava licenciado na Assembleia. Então, a gente colocou Carlos como presidente, eu como vice, e com 6 meses ele virou vice-prefeito. Então, no primeiro mandato, eu já passei 3 anos e meio. E o meu vice era um coronel da polícia. E o secretário era, sabe quem? O cara da OAB, que, por sinal, é pai desse safado aí, que é o ministro da Infraestrutura, Rogério Marinho. O pai de Rogério era o meu... Tanto que ele pensou que a gente era besta, né? Eu lembro que o pai de Rogério chegou para mim na hora da eleição, assim, com um papelzinho. Isso. Ele era o presidente e me botava como secretário. Aí eu disse, vamos para o voto. A gente estava trabalhando há mais de um ano isso. A gente ganhou, assim, de uma... Tipo assim, 8-3, sei lá. A gente ganhou assim do negócio. Aí, naquele momento, a gente que era acostumada no caceta, eu vou lá, digo aquele negócio, ganharam todos, aperto a mão. A gente aprendeu a fazer política. Entendeu? Então, eu diria o seguinte, no meio disso tudo tem essa conjuntura. Aí entra a questão da comunicação, entra a questão do conselho, porque nesse momento a gente deixa de ser, Naí, eminentemente, já não é mais Comissão de Justiça e Paz, porque a gente negociou com a própria igreja, porque quando chega ali, naquele momento de igreja, carisma e poder, Boff está dizendo há muito tempo, aqui é uma guerra de trincheira, vamos todo mundo se organizar. Então, quando a gente ainda era Comissão de Justiça e Paz, a gente já criou o Centro de Direitos Humanos.
que não tinha o nome de Centro de Direitos Humanos. Ele tinha o Centro de Documentação e Memória Popular. E até hoje, você sabe que, não sei se você conhece as coisas de igreja, mas se você sair brigando, você nunca mais tem saúde. Você pode ser até filho de padre, entendeu? Mas a gente conseguiu sair de uma forma sem brigar. Tanto que até hoje eu tenho uma boa relação. Então, eu diria o seguinte, que tanto a questão da educação e direitos humanos, quanto essas outras questões, tudinho, você é você e o seu tempo, né? Então, quer dizer, você acaba sendo um pouco a expressão de um momento, né? Eu diria que talvez aquele momento fosse você deixar de ser apaga-fogo, você começa a entrar num esquema no qual o nome política pública começa a trabalhar, você começa a ter, se eu não me engano, em 93, a questão da Conferência de Viena. Então, foi um pouco isso que a gente trabalhou. E, a partir daí, a DHNet ficou sendo essa grande plataforma. Agora, se você olhar direitinho, isso tudo foi planejamento estratégico. Eu ser presidente do conselho, nós termos a DHNet e ter o Programa Estadual de Direitos Humanos. Não foi pouco, não. A gente tinha o consultor Paulo Sérgio Pinheiro, entendeu? Eu peguei o NEV desde o início, que tinha várias pessoas que nem estão lá hoje. Então, e isso, de alguma maneira, Naí, foi um pouco o que aconteceu, e nesse meio tempo eu já não estava mais com vinculações tão orgânicas com o MNDH. Um companheiro nosso ficou lá, e a partir daí eu começo também a entrar nas coisas da rede brasileira, que eu senti aquilo ali é interessante. E o que eu gostei mais é que não tinha briga, entendeu? Eu posso estar dizendo uma coisa besta, mas eu não tolero confusão, assim, sei lá, eu estou aqui com você. É por isso que eu acho que eu não dava nunca para ser político daí, sabe? Porque, tipo assim, eu estou aqui com você. A gente sai, como a gente saía para confraternizar, e falar mal dos outros. Sabe? Eu acho que nesse ponto aí eu sou ingênuo nesse aspecto. Não ingênuo, mas talvez eu não tenha o perfil que, às vezes, tem que se ter para você ter, sei lá, determinados casos eletivos, esse negócio todo. Mas é uma coisa que, para mim, nunca foi problema, né? Mas, então, eu diria que a questão da educação, esse tudo entrou, eu acho, por uma percepção, mas também como resultado de um momento histórico. Certo. E hoje você está Mas a DHNet tem um acervo enorme, né? De textos, vídeos, né? Tudo ligado aos direitos humanos, à educação de Aí direitos eu humanos, fiz né? um negócio seguinte: naquela época você não tinha internet. Então, o nosso raciocínio é o seguinte: você que mora lá no interior do Pará. Então, a gente começou a criar material para que as pessoas tivessem acesso. E o movimento também nacional de direitos humanos, estou falando do movimento de direitos humanos, não a ONG, ela pegou um novo formato. Nos anos 90, começaram a acontecer as conferências nacionais de direitos humanos. Então, quer dizer, o MNDH não era mais a grande referência. Então, foi a época que a gente ficou muito amigo do pessoal ligado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Né? A gente, quer dizer, ficar amigo de Márcio, quer dizer, saber quem é. A gente acompanhou todos os presidentes. Até porque, na questão específica lá de grupos de extermínio, a gente também teve que começar a trabalhar, saber trabalhar com o Ministério Público. Inclusive, como era o nome daquele parente teu que era procurador? Era o doutor... Como era o nome? Floriano Cavalcante, de Albuquerque. Não, o filho dele, que era procurador-geral. Então, como era o nome dele? É um nome meio em inglês. É o filho de Floriano que foi do Ministério Público? Não tem filho seguinte, do Ministério Público.
Não tem. Eu sei o seguinte, ele tinha um irmão que foi senador, né? Ele tinha um irmão que foi senador. O filho de Floriano, como era o nome deles. Eu sei o seguinte, a gente teve que começar a trabalhar com pessoas do Ministério Público. E, com isso, a gente começou a fazer a triangulação, tipo assim, ia ter uma audiência pública. Vinha para aqui para Natal, Nilmário Miranda. Então, você falava com ele bicudo, você falava pará. Então, a gente começou a saber um pouco desse jogo. Está entendendo? Então, as conferências nacionais, que foram a preparação do que chegou tudo ao que era o primeiro, segundo, terceiro PND, né? Já o plano de educação e direito já foi quase que por gravidade, né? Porque quem faz um programa nacional, porque a Conferência de Viena diz o seguinte, remete para uma década de educação, e a década de educação diz que os governos nacionais têm que fazer comitês e planos de educação e direitos humanos. Então, a gente está seguindo isso tudo, porque eu diria o seguinte, naquela época, nos anos 90, aquele que era o papel do MNDH a partir dos anos 80, 82 em diante, começa no pós-Viena, você começa a articular dentro de um esquema de políticas públicas, né? Então, é isso daí que começa a acontecer, e aí eu fico nesse tipo de coisa. Aí, quando chega o lance da Comissão da Verdade, aí eu, pessoalmente, dou um grande pinote. Porque, como eu já gostava muito, eu guardava tudo daí, era uma coisa de louco. Tipo assim, eu nunca saí de Natal, então já tive uma coisa a meu favor. Então, eu era amigo desse povo todinho, e o que é que acontece? Eu fiquei amigo do filho de Djalma, eu fiquei amigo de todo esse povo ligado a Djalma Maranhão, que, tipo assim, até hoje eu tenho contato, não sei se você sabe, que Geniberto Campos, que é da Comissão de Justiça e Paz aí, brasileira, Geniberto era o queridinho de Djalma na área da educação. Então, através de Maílde Pinto, eu peguei todos esses documentos. Então, os últimos, eu diria, dos anos 80 em diante, independente de estar trabalhando com direitos humanos, com educação em direitos humanos, eu, na verdade, eu acho que eu sempre fiz aquilo que Tolstói fala, sabe? A minha referência é o meu estado e a minha região. Eu nunca fiquei nessa de querer ficar fazendo coisas mais amplas, tal, sabe? Então, quer dizer, a minha aldeia é meu mundo, entendeu? Então, quer dizer, por isso que eu nunca fui de ficar com muita briga, sabe por quê? Você vai para um encontro desse, eu vou lá para Brasília, faço a maior confusão, tudo, e volto para Natal. O que você trabalha, onde você mora, onde você está. Eu estou falando no meu serrotinho, né? Outras pessoas que podem ter algum tipo de articulação, tudo bem. Mas, então, o que é que acontece? Eu diria que, quando chega a questão da Comissão da Verdade, eu já dou um primeiro pinote, que eu também deixo um pouco de lado a questão da ação direta, né? Porque, até então, é o seguinte, se você pegar direitinho, era o cabo que colecionava selo. Colecionei selo dos 8 aos 17. A partir dos 17, tudo na minha vida era livro. Eu não sei se você sabe, eu já trabalhei em rádio, viu, Naí? Eu só fui fazer programa falando já nos anos 80. Mas nos anos 70, eu era programador musical, tu acredita? Então, eu sempre mexi com muita coisa. Eu diria que chega nesses momentos históricos, eu acho que a tua trajetória, aquilo que você faz, parece que se adapta, né? Então, eu diria que quando chega na época da Comissão da Verdade, eu estou muito animado para voltar a ler, a estudar. E tem uma coisa interessante. Quando chega o ano de 1987, aí tem uma coisa que muda muito a minha vida, já dentro, mexendo nisso tudo. A gente compra uma câmera. Em 87, todo mundo não tinha câmera, não. Minha companheira, Maíse,
ela tinha uma... Olha só, a história é boa. Ela, o povo aqui do interior, às vezes, quando tem fazenda, tudo dá para os filhos assim, uma vaca. Mas tinha uma vaca. E ela vendeu a vaca e pegou aquela pulseira que ela recebeu dos 15 anos, a gente botou no prego e compramos uma câmera. Ou seja, desde 1987 a gente filma rasgado tudo. Aí, mas sempre nisso, a gente está aqui, mas sempre com elos, né? Aí ficamos amigos da turma que cria a TVT, Regina Festa, Luiz Fernando Santoro. E quando chega o ano de 88, Frei Beto tem feito uma articulação com a galera de Fidel para que um grupo de 16 brasileiros vão estudar na Escola de Cine e TV de Santo Antônio de Los Banhos, já pensando em fazer a Rede Povo, sacou? Então, a gente é um desses 16. Então, todo esse povo, tipo assim, Eliseu Marques, que é o cabra que Lula, quando nos anos 80 faz uma viagem e ganha uma câmera e passa para o sindicato, Eliseu estava com o Maíz lá em Cuba. Está entendendo? Então, a gente começa a trabalhar. Agora, vou dizer por quê. Foi muito mais um insight. Porque, naquela época, a gente era muito malhado, porque eu era sobrinho do bispo. Né? Então, quer dizer, todo mundo dizia, esse cara é infiltrado, esse cara não tem nada a ver. Então, aí eu disse, a gente saindo de Comissão de Justiça e Paz para Centro de Direitos Humanos, a gente tem que ter um diferencial. E a gente começou a filmar tudo que você possa imaginar. Entendeu? Então, hoje, a gente tem assim, um acervo que é muito, muito grande, mas muito grande mesmo. Então, isso tudo fez com que, no momento em que a gente estava trabalhando a questão do Lula livre e teve necessidade de fazer uma TV, a gente criou a Pós-TV. Na verdade, pensando muito mais em divulgar as questões, sei lá, do Lula livre, dos bonecos, das caravanas, mas a gente tinha uma coisa muito forte aí. Sabe qual era? O nosso acervo. Foi exatamente no momento que a gente começou a transformar o nosso acervo de analógico para digital. Então, hoje a gente tem coisas de pessoas que morreram, pessoas que a gente gravou, que é uma lindeza. Então, por trás disso tudo, eu diria que isso ainda, eu não vou falar, porque eu sei que você vai fazer a última pergunta, né? Então, a gente tem, durante muitos anos, eu nunca encontrei pessoas que eram economistas que mexiam com direitos humanos. Eu era o único, depois eu comecei a encontrar gente. Porque uma coisa que eu acho que me ajudou muito nisso é que eu sempre gostei de macro e de micro, né? Então, o lance do planejamento, a questão de você olhar uma perspectiva de pelo menos alguns anos adiante. Isso, durante algum tempo, não valeu muito, não, mas hoje eu vejo que valeu. E, principalmente, dentro de um esquema de agregação. Entendeu? A gente trabalha muito. E eu diria o seguinte, eu não ser filiado, coisa que eu não gosto de ficar falando muito, isso ajuda. Porque, primeiro, no início, muita gente era meio invocado comigo, imaginava que eu, com toda essa minha animação, eu seria candidato a alguma coisa. Eu não fui porque não queria. Porque, em algum momento, o Padre Pio, que era o padre que mexia em todas as questões sociais, um senhor expedito tudo, e se eu saísse candidato, não era complicado, não. Eu botava os padres tudo para trabalhar para mim. Mas eu nunca quis isso. Mas eu nunca quis, está entendendo? Então, na verdade, eu diria o seguinte, que apesar de ser esquisito, um economista mexer com esse tipo de coisa, mas eu acho que ajudou muito a questão de projetos. Então, a gente chegou a montar rede estadual, porque a gente sempre pensava o seguinte, se você tem o conselho, você precisa do programa. Se você tem o conselho e o programa, você precisa de uma rede. A gente sempre trabalhou dentro de uma análise sistêmica, está entendendo? Quer dizer, o macro, o micro, né? E porque, na verdade, uma outra coisa que aconteceu é que eu sempre fui muito ligado, Nair, ao pessoal das artes, né? Pessoal de teatro, pessoal de música, eu sempre fui ligado. E aprendi muito com esse povo.
eu tenho um grande amigo, que é Júnior Santos, que trabalha muito a questão de teatro de rua. Então, ele passou muito para mim a questão, sabe de quê? De você ser uma espécie de um camelô, entendeu? Um camelô. Então, eu sempre, meu raciocínio, eu tento sempre não falar muito rebuscado, sacou? E, de alguma maneira, eu quero o quê? De alguma maneira, ser uma espécie de elo entre esse planejamento, essa coisa que é mais racional, com as coisas mais de base. Isso ajuda, em algum momento, como eu não sou filiado a nada. Primeiro, essa questão das pessoas. Esse cara é um possível candidato, já era. Mas hoje, a gente consegue agregar. Né? Quando a gente está falando aqui na questão do boneco, tipo assim, tem gente de tudo que é partido, principalmente do PT. Né? Mas eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, ampliar de uma forma tal que não só ampliar de uma forma política, mas também a gente pegou algumas outras manhas. Depois de andar muito por aí, a gente começou a entender que você tinha que ter esse lance do pertencimento. Entendeu? Porque eu lembro que até quando a gente foi atrás do boneco, a gente ainda foi da forma anterior. Atrás de um amigo parlamentar que bancasse o boneco e tal. O cara não bancou. Então, se ele não bancou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a vender coisa. A gente fez venda de caneca, bazar, o que você imaginar. Por isso que eu acho que a história do boneco acabou virando uma coisa muito forte, porque eu acho que eu nunca tinha participado de uma coisa assim, que fosse de massa. Porque eu acho que, além da questão do pertencimento, eu acho que tem a questão do inconsciente coletivo. Porque a gente começou a usar um boneco que já existia no momento em que Lula estava preso. Aí, as pessoas chegavam para beijar o boneco. Um dia, meu filho estava num desse festival, Elas por Elas, e a gente foi pegar o boneco, aí uma pessoa disse, ó, estava conversando com o boneco, a figura. Disse, ó, um momentinho, ainda não encerrei, não. Ficou conversando. Eu acho que quando o boneco foi para a rua, eu acho que as pessoas começam a se sentir que ela é parte, ela ajudou, primeiro, a que aquele boneco rolasse, e também tem esse lance que o homem estava preso. Ali era personificação. Eu acho que a gente acabou acertando sem querer. Olha, eu queria fazer uma última pergunta, né? Como é que a rede atual, né, após a Ganet, está contribuindo para a difusão da rede brasileira de educação e direitos humanos? Aí, infelizmente, eu gostaria de estar de cabeça, mas eu acho que o que eu posso ajudar é o seguinte: nessa parte de vídeos, eu já conversei com o Clodoaldo, né, que é o nosso companheiro que está mexendo com esse tipo de coisa, eu tenho muita coisa gravada, entendeu? E a tendência, eu já abri um playlist lá na nossa Pós-TV, só com questões relativas à educação e direitos humanos. Mas eu quero ir mais adiante, Naí. Eu estou querendo, sabe o quê? Não só trabalhar a questão da educação, mas eu acho que tem outras experiências que você pode chamar do jeito que você quiser. Educação popular, esse negócio todo. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma experiência muito interessante. Em 91, quem passou aqui para o Natal foi um cara chamado Hélio Dutra, que é um brasileiro radicado em Cuba. E, nisso tudo, a gente acabou lançando em Cuba um DVD sobre Hélio, no qual a gente trouxe um pouco as questões locais, porque a gente descobriu que a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler e a campanha cubana, ambas são de 61. E depois a gente descobriu outra coisa, que quando o Djalma Maranhão quis dar uma melhorada na questão pedagógica da campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, ele mandou a professora Maria Salete de Lucena para Recife e eles adaptaram a cartilha do MCP, do Movimento de Cultura Popular. E quando eu peguei o negócio, eu endoidei, porque eu peguei um elo
porque a pessoa que escreve o MCP, a cartilha do MCP, é Josina Godoy de Albuquerque. Mora aí em Brasília. Ela é esposa do companheiro do comandante Tales, que foi preso, é tido como um herói nacional cubano, e ela era do MCP, do Movimento de Cultura Popular. Então, eu acho que uma das contribuições que a gente pode dar muito, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu lá de São Paulo, porque eu acho que esse tipo de trazer, quer dizer, através de Hélio Dutra, a gente chegou até Doura, né? Maria Leonora César. Então, a gente já está fazendo agora trabalhos que a gente faz aqui e no bairro Príncipe, no Vedado, lá em Cuba. Porque a gente viu esse. É engraçado, Naí, quando a gente pega a gravação de Hélio Dutra, ele fala do padre Sardinhas. O padre Sardinhas foi um comandante guerrilheiro, padre, e é antes daqueles padres ali do Peru, viu? A roupa dele, a batina dele era do mesmo tecido dos comandantes guerrilheiros. E quem fez a primeira escola em Sierra Maestra. Entendeu? Então, a gente começou a discutir. Mas, olha, eu queria aproveitar para dizer a você que a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, hoje, ela depende muito desses canais audiovisuais, né? Primeiro, porque o Brasil é um país continente, não é? O Brasil é enorme. E esses canais de vídeos, onde a gente consegue fazer lives, né? E fazer oficinas, eles são muito importantes. Então, pelo que eu entendi, a pós-DHNet está oferecendo à rede brasileira uma oportunidade não só de utilizar o acervo, não é? Utilizar o acervo disponível na DHNet, como também esta oportunidade de poder trazer pessoas da rede, né, que possam gravar na DHNet e possam também ampliar esse acervo de vocês, tanto com material de entrevistas, como oficinas, palestras, não é? E pelo que eu entendi, a pós-DHNet hoje é vamos dizer, um portal que está totalmente aberto para essas novas experiências audiovisuais, né? Que a rede brasileira Vou dar para você um exemplo. Eu acho o seguinte, a gente já tem muita informação, sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar mágica. É a mágica, né? A gente tem que trabalhar mágica. Tipo assim, a gente teve uma experiência muito boa, Naí. No momento que trabalhou, de pé no chão também se aprende a ler, a gente começou a trabalhar com maquetes eletrônicas. A gente resgatou músicas dos anos 60. Cara, a bandeira de pé no chão não existia. A gente retomou. Eu estou agora trabalhando para ver se a gente resgata a bandeira das ligas camponesas. Que eu acho o seguinte, se a gente conseguir juntar, Naí, o conhecimento acumulado das universidades, aquilo que a repressão quis matar, né? Que são essas experiências. Para você ter uma ideia, conversando com Josina, ela falou o seguinte, que no Brasil, nos anos 60, aconteceram mais de 85 experiências de educação popular. Então, quer dizer, e a gente discute muito, porque, na verdade, se você vai atrás para saber qual a inter-relação de uma com a outra. Mas existe uma palavra em alemão que fala do espírito do tempo, né? Então, eu acho que o espírito do tempo, eu tenho certeza, se eu pegar uma cartilha feita na Argélia, daquele momento de Batalha de Argel, se eu pegar uma cartilha da Frente de Libertação do Vietnã, é a mesma coisa, porque a opressão, o capitalismo, a expoliação é a mesma. Então, eu acho que nós estamos agora exatamente, viu, Naí? E a gente também, porque a gente avança em muitas coisas, mas a gente também só avança se trouxer mais gente, né? Então, o nosso raciocine que
a Pós-TV é como fosse uma vanguarda que está na frente agitando para ser integrado. Entendeu? Tá Eu sei certo. que muitas vezes você também não pode ser a vida inteira laboratório, mas eu acho que você avança, traz. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos totalmente abertos. Né? Eu adoro essas questões de educação de direitos humanos, porque foi a prioridade que eu tive. Né? E farei o possível para estar presente, mesmo porque agora a gente está, só para você ter uma ideia, sabe a nossa preocupação agora? A gente tem um boneco, a gente vai botar uma câmera GoPro na cabeça do boneco, porque o boneco vai virar um drone de 4 metros, vai ter um voozinho de Nambu, sacou? Então a gente vai botar áudio, quer dizer, a gente, na verdade, vai começar a fazer uma campanha mais de massa e para o interior do estado, sabe, agitar. Então, o que a gente está querendo agora é agitar e, ao mesmo tempo, também não ficar deslocado, né? Mas também sempre conversando, pegando coisas, sempre em aberto. Quer dizer, na verdade, o nosso jogo sempre foi esse. Muito obrigada, então, Roberto, por essa entrevista, em que você esclareceu e informou, né, aos nossos e às nossas telespectadores, telespectadoras, sobre essa trajetória maravilhosa que você vem desenvolvendo. Só um detalhezinho. Vem aí a Universidade Popular, que desde os anos 20 estavam fazendo aqui. Aí é outro assunto. Tá certo. Aí vamos fazer uma outra entrevista, você vai fazer com João Negrão, né? Para você contar essas experiências todas que está desenvolvendo, né? Dentro desse campo multidimensional que são os interesses da Pós-TV DHNet, não é? E então eu agradeço muito, Roberto, sua participação, agradeço a todos aqueles e aquelas que nos estiveram hoje aqui conosco, presenciando esta sua entrevista tão rica, não é? E que vai mostrando que este caminho dos direitos humanos e da educação em direitos humanos precisa de pessoas dedicadas, não é? Profundamente comprometidas com este campo dos direitos humanos. Então, a todos e todas, muito da sua performance, gostei da apresentadora Nair Bicalho. Tá certo. Um abraço e obrigada. Abraço a todos e todas.